deputado Antônio Massaí do PSDB. Acho que eu vou começar falando da cobertura do dia da votação, que eu fiquei no Anhangabaú, né? A gente tem uma equipe em Brasília, que foi importante pra caramba lá. Tava no calor ali, né? Tinha aqueles grupos no Senado separados, no gramado ali, com uma barricada, né? Umas barreiras de ferro. E no Anhangabaú era o povo todo de esquerda, então era toda a militância que estava ali, né? O pessoal que era a favor do impeachment estava na Paulista. E a gente desde cedo já previa que era derrota, assim, por mais que a gente quisesse acreditar que tivesse chance de uma virada, mas os jornalistas estavam no sindicato dos bancários, a gente estava no meio ali, então lá dentro estava um clima de derrota, enquanto lá fora estava um clima de vamos virar, vamos ganhar, vamos brigar até o último instante, né? Eu lembro que tinha um telão e quando o Cunha abriu a votação, o pessoal vaiou, e começou, vamos virar, e aí, só que assim, a votação começou já muito favorável a eles. A gente começou tomando uma goleada, uma surra, né? E aí o pessoal uma parte começou a ir embora já desanimada. E o pessoal tentava manter a animação, falava, não, fica, quando chegar no Nordeste a gente vai conseguir virar, não sei o quê. E só que o pessoal já começou a fazer as contas e falou, não dá, gente, já foi, né? Foi isso daqui. Então foi interessante ver essa coisa se transformando durante o dia, né? E a gente tá lá filmando e ao mesmo tempo tenso, puto, querendo... Você vê o cara que começa já a chutar a cadeira no bar, começa a ficar puto da vida, querer... E você tem que se controlar, você tá tão puto quanto ele ali dentro, mas você tem que... A gente tá filmando, tá documentando ali, porque eu acho que aquilo é uma coisa de... O que a gente tem que fazer como jornalista livre é uma resistência, que a gente pode fazer para o futuro é mostrar essa narrativa que realmente houve um golpe, né? Porque é um golpe que só se deu, um golpe midiático, mais do que tudo midiático, né? A mídia transformou isso numa coisa banal. É uma votação que passou pela televisão, pelos jornais, com a banalidade. Acabou o golpe e aí entra a programação normal de TV, os comentaristas com comentários engraçados. No dia seguinte você liga o rádio e eles estão falando de amenidades, comentando a votação, não com uma coisa séria, mas contando da parte que acontecia, da palhaçada que aconteceu, né? Um cara que estourou, outro que falou em nome do pai, da mãe, beijinho para não sei quem. Então a mídia tem um papel muito importante. Esse golpe foi, acima de tudo, um golpe midiático, né? A mídia conseguiu fazer isso. Eu ficava me perguntando, porque eu tinha lido sobre o golpe no Paraguai e foi muito parecido, né? Teve um golpe, o Fernando Lugo foi deposto assim, da noite pro dia, e no dia seguinte o Paraguai estava na normalidade. Eu estava pensando, pô, mas aqui no Brasil não vai ser assim. Se derem um golpe, no dia seguinte vão quebrar tudo. Né? O povo de esquerda vai sair na rua, não vai deixar, a população vai... Que não é o Paraguai, essa porra não é, lá ele não tinha o PT, ele não tinha um partido, ele não tinha sindicato, ele não tinha nada. E aqui foi igual, foi idêntico. Eu fiquei mais abismado assim que na hora acabou a votação, o pessoal foi embora... Triste, desanimado, como se tivesse perdido um jogo de futebol, a torcida do Corinthians indo embora depois de uma derrota, mas amanhã tá tudo normal. E no dia seguinte acordou com tudo normal, como se não tivesse acontecido nada, tipo, não teve golpe, né? Então, e a mídia tem um papel importante nisso, né? E é interessante assim ver acompanhar ele no Vale do Anhangabaú. Depois eu parei para pensar que em 84, 32 anos antes, teve um comício gigante pelas diretas já. Então, quer dizer, teve uma coisa de uma vitória da democracia há 32 anos, né? E 32 anos depois vem uma derrota para a democracia. Porque esse golpe não é só um golpe contra a Dilma, contra um governo. O governo que está aí é um governo que está implantando um pacote de atrocidades contra o povo, que
que ele só tem coragem de fazer isso porque é um golpista. Um cara eleito não teria coragem de fazer isso. Ninguém se elegeria com a plataforma que o Temer está fazendo de destruição de direitos. Então você tem que ter um golpe mesmo para poder... Só um golpista para conseguir fazer isso e só com o apoio total da mídia, né? Porque a mídia vende todo esse pacote trágico de maldades que ele está fazendo hoje como se fosse uma coisa boa para a população. Então, assim, e a gente que está acompanhando isso de perto, acompanha o golpe desde o começo, desde a sua gestação, né? Até a deposição da Dilma e o golpe como continua hoje, a gente consegue perceber a importância que a mídia tem e isso que eles estão destruindo e a população vai demorar muito tempo para se perceber disso, né? Para a pessoa perceber isso, ela vai ter que perder muito, vai ter que passar por muita privação ainda para que ela consiga se rebelar e tentar reverter isso lá na frente, né? Deixa eu perguntar uma coisa aí, para o Sérgio começar a responder. Como é que vocês veem o golpe quase 365 dias depois de ter acontecido, né, para fazer em abril, esse processo? Olha, nesse momento que o Adolfo estava na praça no Anhangabaú, Sato e Flávio em Brasília, eu estava aqui no meu computador, que normalmente o meu papel é pegar as coisas que são feitas, né, e publicar nas mídias sociais, publicar no nosso site e tudo. E então eu não sofri esse sofrimento lá de estar junto, né, com as pessoas, com os movimentos sociais e tudo na rua, mas eu sofria com as mensagens deles que iam chegando e as fotos e as narrativas, né, e a gente foi contando essa história triste, né? E além desse papel de fazer a base, de estar distribuindo as informações para as redes sociais, eu sou economista, né? Eu também não sou jornalista de profissão, acabei virando jornalista livre, mas minha função também é olhar essa coisa econômica, e a primeira coisa que a gente viu foi aquele projeto lá que se chamava Ponte para o Futuro, que saiu em outubro de 2015, que a gente chamou desde o primeiro momento de retrocesso, ponte para o passado, né? Ponte para a Idade Média, ponte para, sei lá, para um lugar muito... Tragédia, né? Uma regressão de direitos assim absurdamente grande. E aí a gente fez uma série de análises, né, de que os direitos seriam diminuídos. Além dos direitos serem diminuídos, tinha toda uma ideia de economia regressiva, né, recessiva. Né? E o que a gente está vendo agora, infelizmente, é aquilo que a gente cantou a bola que ia acontecer lá. A gente está com 13,5 milhões de desempregados, tá certo? A terceirização passou, né? A reforma da Previdência a gente ainda está na briga, porque eu brinquei outro dia que o Temer piscou com essas últimas manifestações que os movimentos sociais, os sindicatos fizeram, né? Então a gente ainda tem alguma chance, eu acho, nesse aspecto da reforma da Previdência. Parece que já estão encomendando alguma diferençazinha e tal. Alguns deputados com medo de não serem reeleitos e tudo. Agora, o que dá para ver muito claramente nesse desenrolar todo dessa história é a distância entre as pessoas, o povo, o movimento ali nas ruas, nas praças, mesmo o movimento nas redes sociais, a distância dessas pessoas para as pessoas que estão no poder. No dia que a gente teve as maiores manifestações de Avenida Paulista, em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, no dia seguinte o Temer sanciona a terceirização. Você olha todo aquele povo na rua e olha um grupo de deputados votando, você fala, gente, esses caras representam? Não representam. É outra coisa, eles representam outra coisa. Eles foram eleitos de um jeito, com o nosso voto, mas de um jeito que cindiu aqui a representatividade desses caras. E não é da Câmara, é do Senado, é do Executivo agora. Uma cisão completa entre a população, entre a maioria
se a gente está numa democracia, essa maioria que deveria eleger seus representantes, tem alguma coisa muito errada aqui no meio. E essa coisa muito errada aqui no meio se chama poder econômico, se chama poder da mídia, poder de convencimento da mídia, e eu acho que junto tem o poder da justiça também, que a gente não pode deixar quieto, não. Esses caras estão juntos no golpe, sim, né? O judiciário está junto no golpe na medida em que uma série de irregularidades que podiam ter sido barradas não foram barradas. Então o golpe é midiático? Ele é parlamentar? Ele é empresarial? Mas ele é também do judiciário. Está todo mundo junto, e esse todo mundo não tem nenhuma relação com os movimentos sociais, nenhuma relação com os sindicatos, nenhuma relação com esse povo que estava na rua, né? com esse pessoal que a gente, jornalista livre, tem muito contato, que são o pessoal de luta por moradia, tá certo? E o que dá esperança para a gente é que o poder econômico está aqui, junto com esse grupo, mas tem aqui um poder popular, né? Um poder de massa que ainda está meio tentando se organizar, mas ele existe. E a gente tem esperança que uma hora ele se organize e que ele cresça, porque a quantidade, o maior cabo eleitoral para que esse movimento aconteça é esse executivo, são essas medidas que estão sendo tomadas. Quer dizer, conforme as pessoas, de modo geral, forem tendo consciência, né, de todo esse saco de maldades que eles estão tirando uma a uma, essa união aqui, esses movimentos que o Sato e a Flávia lembraram, os movimentos da quantidade de negros no seminário, no congresso da UNE, os movimentos de mulheres, esses movimentos por moradias, os sindicatos, movimentos sociais de uma forma geral, me dá uma certa esperança de que esse jogo, com certeza o jogo não terminou. Eu não sei quanto tempo ele vai durar, mas é por aqui que está a saída. O poder econômico, ele só é subjugado quando você tem um movimento de massa grande, né? E pensando no futuro, o que vocês preveem, gostariam, desejariam, sonhariam? Bom, o que a gente prevê não é muito bom, né? A não ser que consiga ter uma reação popular assim, mais forte, eu acho que a esquerda está saindo um pouco das cordas. Assim, no dia 15 de março a gente conseguiu ver que teve uma manifestação já um pouco diferente das anteriores, que a esquerda estava muito na defensiva, né? Via muita gente indo lá, não impeachment, não é isso, não aquilo, e nessa última do dia 15 teve um movimento mais que lembrou um pouco da década dos anos 90, aquela coisa mas ainda está se articulando um pouco. Eu acho que assim, é difícil, são tempos difíceis aí, tem todo um projeto que não é só de dentro do Brasil também, não é só uma elite que gestou esse golpe, né? Esse golpe também tem questões internacionais, né? Tem interesses externos a esse golpe que não querem ver o Brasil como um país soberano, um país rico, com distribuição de riqueza. Tem toda a questão do pré-sal, que o golpe tem a ver muito com o pré-sal, né? Por mais que não se fale disso, a imprensa grande não fala disso, mas tem muito a ver com isso. Então, o que eu espero é que a gente vai ter muita luta, né? A gente, como jornalista livre, a gente vai estar registrando esse momento até por dois motivos. O primeiro motivo é que você registra isso e mostra que realmente tem uma resistência, que tem um golpe em andamento ainda, que o golpe ainda está em andamento, eles podem... A gente viu que em 64 teve um golpe, mas ele levou 4 anos para endurecer, né? Para ficar mais forte. Depois de 4 anos eles endureceram mais ainda. Então quando você acha que o Temer é o pior, não, eu acho que ainda pode vir coisa muito pior aí. Pode ser que em 2018 venha Bolsonaro, ou coisa até pior, a gente não sabe, né? Porque quem deu golpe tem interesses muito fortes. Eles não vão deixar o golpe se desfazer com qualquer resistência. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, não achar que o golpe acabou e que o pior que está aí é isso, não. Eu acho que eles vão brigar como na época da ditadura. A ditadura durou mais de 20 anos, porque tem muito interesse interno e externo nisso. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Achar que
vê que isso daqui ainda está começando, a gente ainda tem que ficar muito atento para os sinais aí do que pode vir, e o que resta para a gente é, como jornalista livre, a gente registrar isso, né, para poder, o registro já é uma resistência, né, e também para que as outras pessoas vendo isso, mais gente possa saber o que fazer também, ter uma forma de lutar, se engajar na luta, talvez vendo o nosso registro um chamamento também, né, uma resistência e um chamamento. Mas eu acho que são tempos complicados, assim, eu espero, eu não sei como que a gente vai sair dessa ainda, acho que a esquerda também ainda está bem atordoada, não tem muita gente já pensando em Lula 2018, eleições, eu acho, não sei, tem muita coisa para ser jogada, ainda o jogo mal começou, a gente vai ter que brigar muito, né? Também acho que o jogo está começando, acho que tem muita água suja para passar por debaixo da ponte, mas tem um lado que talvez seja o meu lado de sonho, que assim, sozinho é muito mais difícil. Sozinho é muito mais difícil. Até para suportar, né? Quando você senta e vê o noticiário, você fala, ai Jesus. Quando você vai para uma reunião dos jornalistas livres, você percebe que você está no meio de um grupo que pensa como você. Quando você vai para dentro de um movimento social, você fala, opa, aqui tem mais gente próxima de mim. Então, não sei quanto tempo vai durar, mas esse tempo que durar, acho que a gente tem que estar no coletivo, a gente tem que, sabe, se chegar aos que pensam como a gente, se organizar e ir resistindo. Quanto vier, a gente vai resistindo. Um minutinho para não uma finalização, né? Acho que é isso, César falou um negócio importante, é coletivamente, a saída vai ser pelo coletivo mesmo, né? E os jornalistas livres é isso, prova que cada um de nós aqui sozinho não seria capaz de fazer nada, né? E a gente, doando um pouco de si ali, a gente está conseguindo construir um coletivo de resistência. Então acho que a saída é isso aí, se juntar, se organizar e tentar achar uma saída coletivamente. Uma das coisas que me ocorreu muito fortemente no momento do golpe foi assim, dentro das regras é impossível combater o poder econômico. Dentro das regras que estão estabelecidas, não dá para combater o poder econômico. Essa democracia é uma democracia onde as pessoas que são eleitas com base no poder econômico. Então, dentro desse jogo não tem jeito de ganhar a menos que você tenha poder econômico. Esse foi a minha ressaca do dia do golpe, do dia lá da votação que a gente está marcando aqui com um ano depois. Hoje, um ano depois, o que eu tenho pensado é o seguinte, tem um jeito, coletivamente. O movimento social consegue fazer muito mais coisas, consegue sobrepujar o poder econômico, se esse movimento social se alastrar. Ele é muito mais poderoso do que o poder econômico. É isso que eu tenho pensado um ano depois. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu torço para que essa organização aqui, para que esse congraçamento aqui aconteça mais cedo do que tarde. Obrigado.